Isso aí, né? Deve ser massa. Bom, pessoal, eu sou o topeiro da 13. O objetivo é mostrar um pouco do que a gente faz na Neurodesign. Nessa parte, especificamente, vou falar um pouco sobre cálculo estrutural de asas. Não tem nada de ponto bizarro, é só uma abordagem um pouco diferente que a gente pode fazer, que é diferente das metodologias que às vezes a gente vê, figurinha bonitinha na internet e tal, assim, com outra aplicação. Então vamos lá. Bom, só um slidezinho primeiro sobre o Neurodesign. Neurodesign não é só lixar madeira. Neurodesign também é lixar carbono, lixar isopor, lixar ferro. Mas enfim, feriadinha, vamos lá. Bom, e tem muitas mais coisas. A gente trabalha em parceria com o FEM, então a gente pode fazer ensaio de aerodinâmica. Tem a SEM, que dá para fazer muitas coisas legais de carbono. CCM, dá para trabalhar muita coisa com fabricação de peças. E tem um corte a laser, que várias coisas legais que a gente faz. Mas, vamos lá, quais as partes do projeto estrutural? Esse é o nosso avião desse ano, o modelinho dele é Catia. Bom, bem simplificadamente, quais são as partes que eu preciso me preocupar? Quais as minhas cargas? Aqui forças estão submetidas à minha estrutura. Quais os meus graus de liberdade? Quer dizer, o que é que eu tenho para resistir a isso? Que tipo de design a minha estrutura pode oferecer? E quais as análises que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer análise de flambagem, eu não tenho que fazer análise de flambagem? Que tipo de análises são pertinentes à minha estrutura? Então isso aqui é um diagrama VM que representa o envelope de voo de uma aeronave. Ele resume, aqui eu tenho velocidade de voo e aqui eu tenho fator de carga. Ele é um diagrama extremamente resumido, que demonstra bem que tipo de situações a minha aeronave vai voar, que tipo de cargas que tipo de força a minha asa vai ter que fazer em diferentes situações. E isso daqui é o modelo geral de uma asa que a gente tem. Pode ter configurações diferentes? Pode. E é aí daí que vem a criatividade de cada um. Mas em geral, esse é o modelo da asa. Eu vou mostrar aqui mais detalhes. E esse modelo. Então, quais são os elementos principais que a gente tem na asa de um avião? Nós temos as almas, que são as andarinhas, essa parte aqui. Nós temos o revestimento, que essa parte vem aqui em cima, cobrindo a asa. Nós temos reforçadores, que são qualquer outro elemento que eu posso colocar aqui de modo a, em algum pedaço da asa, oferecer uma capacidade de revestimento de resistência maior. Por exemplo, na parte do aileron, que às vezes precisa estar atuando com cargas diferentes, eu posso colocar um reforçador. E eu tenho as mesas. As mesas são essas estruturas de carbono ou de algum... No caso do aerodesign a gente sempre usa carbono, mas no avião comercial pode ser uma liga mais forte, porque eu não preciso daquela liga na asa inteira, mas eu boto um pedaço de uma liga de alumínio diferente, de uma liga de titânio diferente, para dar um reforço naquele pedaço e ajudar a asa a resistir principalmente às forças de flexão, quer dizer, quando você tenta levantar a ponta da asa nesse sentido. Bom, e quais são as abordagens que a gente tem? Nós temos um método analítico puro, que é resolver a equação zona diferencial parcial, lá no eixo x, y e z, e resolver aquela equação dos métodos realmente na Marte ali. Nós temos o método das paredes finas, que é o que eu vou estar focando mais aqui, e nós temos os métodos de elementos finitos. O que é o método das paredes finas? O método das paredes finas, ele pega um método analítico e ele faz uma acostumbração que, no caso de estruturas aeronáuticas, é extremamente que dá para a gente usar. Qual que é essa proposta que ele faz? No método analítico puro, você tem a espessura da sua parede, certo? O que é que acontece? Nesse método você leva em consideração o quanto as suas cargas estão variando ao longo da espessura, da parede. Só que, quando você tem uma parede muito fina, que é o caso da estrutura aeronáutica, a gente tem essas paredes, a gente pode considerar constante a carga nessas paredes. E aí entra os métodos das paredes finas. E aí, o que é que a gente... Aí nós temos o design geral de uma asa, como eu falei lá. E aqui é o método que a gente usou no MATLAB para fazer a asa da gente. Essa centralizaçãozinha em várias seções com paredes finas. E aí a gente usa essa metodologia, que pode rodar rápido no cálculo do MATLAB, para a gente poder ficar testando várias configurações diferentes. No caso da asa da gente, eu cheguei a rodar quase 30 configurações até chegar na configuração
que eu queria. O que é a vantagem desse método em relação ao método de elementos finitos? O método de elementos finitos ele é mais difícil de modelar, ele demora, o software demora mais para rodar. Então ele é ideal para você dar uma checada e dar uma afinada depois que você rodou vários métodos analíticos e já tem uma boa ideia de um método que pode, de uma sua estrutura que pode aguentar os esforços que ela se destina. Isso aqui é um modelinho de como são os esforços numa determinada seção da asa, só para dar uma listada de coisas que a gente calcula. Isso aqui são os reforçadores, né? Que ela liga, ou então um carbono mais forte que puxa boa parte da carga para ele para aliviar o resto da asa e permitir que você tenha uma estrutura mais leve. E finalmente, agora você tem a sua metodologia, você calculou os seus esforços. O que é que você precisa fazer agora? Você tem que escolher o seu critério de falha. Como você escolhe o seu critério de falha? Você tem que analisar qual é o tipo de carregamento que você está submetido e quais são as características do material. Com base nisso, existem vários métodos de falha diferentes, existem 4 principais, que é Mises, Tresca e alguns outros, que você usa quais são as características do seu material e você escolhe a sua metodologia mais adequada de analisar. Então, é isso aí. Quanto tempo demora para rodar cada simulação no MATLAB, por exemplo? 30 segundos. É rapidinho. É rapidinho. Essa é a ideia. É uma simulação em ABAP, se geralmente finitos, já pode demorar alguns minutos ou até alguma mais, tipo 5 minutos, uma mais elaborada, uns 20 minutos assim e tal. Então você, na fase inicial do processo, quando você está testando assim ali o tempo todo, é bom você ter um algoritmo que, só quero variar a espessura do meu reforçador ali, em vez de 1 milímetro eu vou usar 1,5 milímetros. Será que já passa? Aí você roda, ele vai rapidinho e já passa, já te dá essa ideia inicial. Esses métodos mais simplificados, o design, tanto em estruturas quanto em aerodinâmica, ou qualquer outra matéria que a gente estuda, esses métodos mais simplificados eles são bons para dar ideias relativas. Então a gente sabe que essa estrutura é melhor que aquela, e assim por diante. Mas na hora de tirar um valor absoluto, a gente parte para métodos mais avançados, que é o caso do Abra. A gente sempre vai fazendo uma escadinha assim na fidelidade do nosso modelo. Se a gente for analisar o modelo todo... Logo direto do método mais refinado possível, você vai demorar muito. Vai passar a competição e você não vai ter projetado sua estrutura ainda. Eu queria ter pego aquela figurinha tua lá, né? Que é um gráfico interessante que ele fez, que é como você evolui o projeto. Você tem que ter dados históricos, digamos assim, primeiro, eu sei que uma longarina de avião de aerodesign não vai ter 1 metro de espessura, ela vai ter 4 milímetros. A gente começa com essa noção. Aí depois você parte para métodos um pouco mais, que permitem uma variação maior, que seriam esses métodos analíticos, e depois você parte para um método bem mais específico, que é um método de elementos finitos, para finalizar o cálculo da sua área.